Fala galera, matemática do EVA na janela. A aula de hoje a gente vai trabalhar as funções trigonométricas, seus gráficos, seus domínios, imagens, períodos. Então vamos ver o que acontece. Primeiro ponto, já vou falar que são funções periódicas. O que significa a palavra periódica? Você descobriu isso em dízima periódica. É uma repetição, ou seja, o gráfico dessa função ela se repete, ela é periódica. Por qual motivo? Pelo seguinte, então vamos lá na função seno. Vocês sabem que o eixo seno é esse aqui, ó. Seno. Beleza? É o eixo Y. Então, como que ele se comporta? A gente já viu isso. Daqui para cima, ele tem os valores positivos e daqui para baixo ele tem os valores negativos. Daqui é o 0, aqui é o menos 1 e aqui é o 1. Beleza? Essa distância aqui, ó, vale 1. Tá, então, quem é o domínio da função seno? São os conjuntos dos números reais, beleza? Aí entra um detalhe, no gráfico da função seno a gente não pode trabalhar em grau, só em radianos. Por que só em radianos? Porque grau não é real, não é um número real. O radiano é, por exemplo, π sobre 3, é 3,1416, que é um irracional, dividido por 3, ele é um número real. Agora, grau não é, porque a subdivisão do grau é 5 graus, 30 minutos e 40 segundos. Esse número aqui não pertence aos reais. Então, o domínio, galera, a gente tem que trabalhar em radiano, mas são todos os números. E isso acontece a mesma coisa com o domínio da função cosseno. Eu vou ensinar primeiro seno e cosseno, porque lembra da musiquinha? A tangente é diferente. Elas são muito parecidas, mas a tangente não, a tangente é diferente. Aí eu vou passar a tangente depois. Radiana, beleza? Quem é a imagem? Pô, a imagem é os resultados dos ângulos que a gente coloca aqui, o π sobre 4, que é o 45, o 360. O resultado máximo de uma função seno é o número 1. E o resultado mínimo da função seno é o menos 1, ou seja, a imagem, ela gira entre o 1 e o menos 1. Lembra disso aqui, ó, o seno, os valores de seno, galera, eles estão presos entre o 1 e estão presos entre o menos 1. Nunca vai ter um valor de seno. Seno de 1 milhão dá 4. Não, o valor máximo é 1 e o valor mínimo dele é menos 1 na função seno. E o que é o período? De quanto em quanto tempo essa função se repete? Uma volta. Eu dei a volta inteira, está aqui no 2π. Quando eu chegar no 2π, que é o 360, tudo que aconteceu na primeira volta vai acontecer exatamente igual nas outras voltas. Por isso que o período de repetição da função seno é 2π. Agora, olha que interessante, na função cosseno é o eixo x, aqui é o cosseno. Beleza? Então, daqui para lá ela é positiva, já vimos isso na outra aula, daqui para lá é negativa. Aqui é o 0, aqui é o 1 e aqui é o menos 1. E aí vocês vão ver que elas são bem parecidas, porque o domínio dela também são os reais, qualquer número, a imagem também é do menos 1 até o 1, beleza? E o período de repetição também é 2π. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou montar o gráfico das duas para vocês repararem que elas têm muito em comum, mas o gráfico da função seno é diferente da função cosseno. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nos gráficos. Vamos lá, galera? Então, para montar o gráfico da função seno e da função cosseno, o que eu estou fazendo? Eu peguei os principais pontos do círculo, que são aqui o começo dos quadrantes. Eu peguei esses pontos aqui, ó. Então, a gente tem que pegar a função f de x, tem que substituir o x por 0, ou seja, quanto que é o seno de 0? O seno é esse eixo aqui, galera. O seno de 0 é 0. Beleza? Seno de π sobre 2, o que eu estou fazendo? Peguei o π sobre 2, que é 90 graus. Pode até pensar em graus, mas não pode expor grau aqui. Beleza? Então, quem é o seno de π sobre 2? π sobre 2 é aqui, ó. Quem é o seno de π sobre 2? 1. Beleza? Seno de π. Quem é o seno de π? O π é aqui, ó. 180 graus. Olha para cá, é o 0.
3π sobre 2 é o 270 graus, ele está bem em cima do menos 1, então ele vale menos 1. E o último 2π, o 2π mora no mesmo lugar que o zero, então os valores do primeiro e do último são sempre iguais. Beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa com o cosseno, eu quero comparar as duas, estou ensinando as duas juntas, eu vou pegar esses 4 valores aqui, ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e o 2π que mora no mesmo lugar, beleza? Só que o cosseno está deitado, consono deita, seno senta, em pé, tranquilo? Então vamos lá, quem é o cosseno de zero? Troca o x por zero. Cosseno de zero, galera, é aqui, ó, é 1. Beleza? Cosseno de π sobre 2 é aqui, ó, dá 0. Cosseno de π é o 180, dá menos 1. Aqui, ó, menos 1. Né? Porque o eixo do cosseno é deitado. Aqui é 0, aqui é 1, aqui é menos 1. 3π sobre 2, 270. Dá 0. E o 2π é o mesmo valor. 1. Então, o que acontece agora? Os valores foram dados, eu escolhi, legal. Eu vou mostrar para vocês a diferença da curva, da função seno e da curva, da onda, na verdade, da função cosseno. Vamos pôr os valores, ó. Aqui. O zero fez par com zero. Tá aqui. Eu vou pôr aqui, ó, π sobre 2. Π, eles têm a mesma distância, tá? De um para o outro. Que é 90 graus. Eu estou andando a cada 90 graus. Por aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Agora, o interessante é que a gente sabe que a função seno e a cosseno, elas chegam no máximo no 1 e chegam no máximo no menos 1. Tanto uma quanto a outra. Vamos ver o quanto elas são parecidas. Beleza? Aqui é o zero. Então, vamos aqui, ó. Aqui é o π sobre 2, que é 90 graus, mais 90 graus dá 180, que é aqui, mais 90 graus dá 270, que é aqui, e mais 90 graus dá 360, que é aqui. Beleza? Por que eu só fiz isso? Já vou explicar para vocês. Vamos colocar os pontos aqui, ó. O zero fez par com zero, está aqui. π sobre 2 fez par com 1, está aqui, ó. Agora, o π fez par com zero, está aqui. 3π sobre 2 fez par com menos 1. Veio aqui para baixo, ó. Menos 1. 3π sobre 2. E o 2π fez par com zero. Então, primeiro, eu tenho que saber que a função seno é uma onda chamada senoide. Que é isso aqui, ó. Ela começa no zero, aí vai até lá, ó. Vem até aqui, vai até lá embaixo e para. O nome dessa onda é senoide, que é o gráfico da função seno. Legal, agora por que eu parei? Porque a partir de agora, eu estou dando a segunda volta ou volta negativa. Se eu der volta positiva ou volta negativa, não muda nada. Esse gráfico vai continuar igual para cima e para cá, ou seja, recorta, cola, recorta, cola. Essa onda vai vir aqui, ó, a onda da senoide. Beleza? O resto é tudo igual. Agora, e o cosseno? O zero fez par com 1, ó, já começa diferente. Essa sai do 0, 0. Essa aqui sai do 0 e 1. Tranquilo? E o π sobre 2? Aqui é π sobre 2. Aqui é π. 3π sobre 2 e 2π. Beleza? E o π sobre 2 faz par com quem? Com 0. E o π fez par com quem? Ó? Com menos 1. E o 3π sobre 2 faz par com 0. E o 2π sobre 2 faz par com 1. Dá uma olhada que o tamanho da onda da cossenoide, ela é maior, ó. Ela começa em outro lugar, ela faz isso, ó. Beleza? Então ela é maior, pode reparar, a intensidade da onda é maior. Essa aqui é o gráfico da cossenoide, que é do cosseno. Beleza? Agora, repare que a maneira de montar é a mesma. Agora, presta atenção no seguinte. Vai ser difícil encontrar no enunciado um exercício tão simples assim, por exemplo, seno de x, que é a função. Mas eu posso encontrar 2 vezes seno de x. O que vai acontecer com esse gráfico? Ao invés dele vir até o 1,
ele vai vir até o 2, ele vai vir até aqui. Então essa onda vai dobrar de tamanho. Ao invés de vir no menos 1, ela virá no menos 2, ou seja, essa onda vai fazer assim, ó. Ela vai aumentar o alcance dela, a amplitude dela vai ser aumentada. E se eu fizer assim, ó, cosseno de x mais 3, beleza? Aqui eu dobrei o tamanho dela. Agora, se eu pegar o cosseno de x e somar 3, eu vou deslocar ela para cima 3 vezes, ou seja, aqui ela passava no 1, ela vai passar no 4. Tá? Aqui ela dobrou para cima e dobrou para baixo. Agora não. Essa onda, se eu somar 3 fora, ela vai vir do 4, ela vai ficar assim, ó. Exatamente igual, só que a gente vai pôr uma amplitude para cima. E se eu colocar menos 3, galera? Se eu colocar menos 3, ela vai vir para baixo. Ela estava no 1, ela vai vir no 0, menos 1, menos 2. Então ela vai fazer a mesma coisa aqui assim, ó. O desenho não mexe, então eu posso dobrar o tamanho da onda ou eu posso deslocar ela para cima se eu somar e para baixo se eu subtrair, beleza? Vamos ver a função tangente, que é diferente, para a gente ir para os exercícios. Olha galera, olha a função tangente, tem autores que nem aceitam a função tangente, porque na verdade só existe função se eu tirar o 90 graus e o 270 graus da brincadeira. Por quê? Qual a regra da tangente? A tangente é diferente, ela está aqui fora. Ela está tangenciando a circunferência do seno e do cosseno. Se eu pegar a tangente de 45, eu tenho que passar uma reta pelo meio, que vai até aqui, que é o 1. Beleza? Então, quando eu vou fazer isso no 90 e no 270, nunca cruza a tangente, porque ela é paralela, ou seja, tangente de 90 não existe. Tangente de 270 não existe, ou seja, esses dois carinhas. E todos os parceiros deles que passam por aqui infinitas voltas, pelos dois, ó, infinitas voltas, eles não podem entrar na brincadeira, que é o que está escrito aqui, ó. O domínio são os reais menos os parentes do 90 a cada π voltas. Então, do 90, anda π, vem até aqui, não pode. Anda π, vem até aqui, não pode. Anda π, vem até aqui, não pode. Ou seja, esses carinhas não estão no gráfico, senão não seria função. Então, todos os parceiros aqui desses caras aqui, ó, não pertencem ao domínio. Senão, eles não gerariam imagem e não seria função. Então, a função só é função tangente se eu aceitar o domínio desse jeito aqui. Todos os reais menos os parentes do 90 graus. Quem é a imagem? Lá a imagem era limitada, no seno e cosseno aqui não. A imagem vai daqui do 0 para o infinito, para cima, e do 0 para o infinito para baixo. A imagem são os reais. Só que o período muda. Lá a cada volta repetia o que fazia, aqui não. A cada meia volta repete o que faz. Por exemplo, eu estou aqui. Para eu chegar no 1 de novo, eu venho até aqui. 180 graus. Para eu chegar no 1 de novo, eu venho até aqui. Ou seja, o período de repetição da função tangente é π. É metade do caminho. Tá? E o gráfico? Como é que ele faz? Ele não é uma onda, ele é uma curva. Então, por exemplo, tangente de 0 é 0. Tangente de π é 0. Tangente de 2π é 0. Então, eu preciso conhecer como é que é essa onda para que a gente, por exemplo, tangente de 45. 45 é aqui, é 1. Então, a de 45 é 1. Então, é uma onda mais ou menos assim, ó. Ela não pode encostar essas linhas. Ela vem lá de baixo, passa aqui e não pode encostar essas linhas aqui, ó. Beleza? Então, reparem, ela vem lá de baixo. O que está acontecendo com a tangente? Daqui até aqui é meia volta. Cada meia volta eu recorto e colo o gráfico. Então, é uma curva, ela é uma função ímpar, ela é crescente em cada volta, ó. Está crescendo, tem vários detalhes dela, mas o importante é essa restrição aqui no gráfico, beleza? Essa parte do gráfico que está tracejada não existe domínio, muito menos imagem. Vamos ao exercício para ver o que a gente pode trabalhar com isso.
Vamos lá, galera, vamos treinar os exercícios aí. Esse exercício tem na apostila do Poliedro do terceiro ano, livro 2, página 62. Mas o enunciado está na lousa. Determine o intervalo de variação dessa função aqui. Então a gente parte do princípio que a imagem de seno, ela é assim, ó. Ela varia entre o 1 e o menos 1. A gente vai partir desse princípio. Beleza? Só que tem um monte de coisa lá diferente. Se fosse só isso o exercício, a minha resposta seria essa. Mas eu tenho que fazer esse cara, esse seno, chegar naquilo ali. Então, como é que a gente vai fazer isso? O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou pôr o 3. Eu vou multiplicar esse cara, para chegar no 3, eu vou multiplicar por 3. Só que eu não posso fazer isso só no meio. Para isso aqui continuar sendo verdade, eu tenho que multiplicar por 3 aqui e tenho que multiplicar por 3 aqui. Beleza? Então, como é que fica? Menos 3, menor ou igual 3 seno de x, menor ou igual 3 vezes 1, 3. Beleza? Agora o que está faltando? O menos 2. Eu vou acrescentar o menos 2. Então, eu venho aqui e ponho menos 2. Só que eu não posso pôr só aqui. Eu tenho que pôr aqui e tenho que pôr aqui também. Então, como é que ficou? Menos 5, menor ou igual a 3 seno de x menos 2, que é a mesma coisa que isso aqui, ó, é onde eu queria chegar, menor ou igual a 1. Então, acabou. Quem é o conjunto verdade aqui para isso ser verdade? É do menos 5, a variação, até o 1. Isso aqui, galera, é a mesma coisa que conjunto imagem. É a variação, ou seja, o e de x vai variar nesse pedaço aqui. Partimos disso aqui, ó, para chegar nesse cara. Agora aqui é o seguinte, ó, determine os valores de x para que o cosseno de θ seja 3x menos 2. A mesma coisa. Eu sei que cosseno de x ele varia do 1, ou melhor, do menos 1 até o 1. Beleza? Só que isso é igual a isso. Então eu vou tirar esse cara e pôr isso aqui no lugar. Ó. E vou resolver essa inequação dupla. Como é que a gente resolve isso? Tem que isolar o x lá no meio. Então, o 2 está dividindo, ele tem que ir para os dois lados multiplicando. Ele tem que satisfazer os dois lados. Beleza? Então, como é que fica isso? Menos 1 vezes 2, menos 2, menor ou igual a 3x menos 2. O 2 sumiu, né? Eu mandei eles para lá. Menor ou igual a 2. E agora, quem que eu tenho que sumir? Esse cara está menos 2, eu vou mandar para os dois lados mais 2 e mais 2. Então, aqui fica 0, menos 2 mais 2, menor ou igual a 3x, menor ou igual a 2 mais 2, 4. E o último número que está atrapalhando aí é o 3x, que está multiplicando, vai para os dois lados dividindo. Beleza? Vamos lá, galera, deu uma falhinha aí na gravação, só faltava isso aqui para a gente, ó. O 3 está multiplicando, eu passei para os dois lados dividindo. 0 dividido por 3 dá 0. 3x ficou só x. E o 4 dividido por 3 dá 4 terços. Ou seja, o x varia nesse intervalo aqui. Se eu pegar o número 2 e colocar aqui, vai dar errado. Não vai ser verdade. Beleza? Vamos fazer um gráfico aí para a gente treinar. Vamos lá, galera, fazer esse gráfico aqui, ó. Um gráfico com uma variação da função seno. Então, a dica para fazer um gráfico é o seguinte. Pega aqueles valores de início de quadrante, que é o 0, o π sobre 2, que é 90 graus, o π, que é 180 graus, 3π sobre 2, que é 270, e o 2π. Tudo que acontecer para cima disso ou para baixo disso vai ser repetição, porque ela é periódica. Então vamos começar assim, ó. Vamos lá. O x é 0. Como é que fica isso aqui se o x é 0? Fica 1 mais 2 vezes seno de 0 graus, ou radiano, né? 0, seno de 0. O seno de 0, galera, o seno de 0 é 0. Então fica 1 mais 2 vezes 0, que dá 0, dá igual a 1. Ou seja, o 0 faz par com 1. Vamos pôr no gráfico aqui. O 0
fazendo par com o 1. Fazer menor. Tá aqui, ó. 0 fez par com 1. Beleza, vamos para o próximo. Π sobre 2. Como é que fica jogando π sobre 2 aqui? Fica 1 mais 2 vezes seno de π sobre 2. O seno de 90 é 1. Então fica 1 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3. O que significa isso? O π sobre 2, que é esse cara aqui, ó. O π sobre 2 fez par com o 3. Então já tem dois. Lembrando que eu sei que é uma senoide, eu sei como a curva se comporta. Próximo. 1 mais 2 vezes seno de π. Galera, seno de π é 0. Se o seno de π é 0, vai dar igual esse cara aqui, ó. Vai ficar 1 mais 2 vezes 0, que dá 1. Tranquilo? Próximo. Seno de 3π sobre 2. Fica 1 mais 2 vezes seno de 3π sobre 2. O seno de 3π sobre 2 é o 270, é menos 1. Fica 1 mais 2 vezes menos 1, que é igual. 2 vezes menos 1 dá menos 2, com 1 dá menos 1. Já descobri o limite lá de baixo. Beleza? E o próximo, 2π. 1 mais 2 vezes seno de 2π, que é igual. O seno de 2π é o mesmo que de 0. Esses dois da ponta são sempre iguais. Isso aqui vai ficar 1 mais 2 vezes 0, que dá 1 também. Beleza? Então vamos colocar os pontos no gráfico. O 0 e 1 eu já coloquei. O π sobre 2 e o 3 eu já coloquei. O π e o 1. Π e 1 está aqui. Beleza? Próximo. 3π sobre 2 e menos 1. Está aqui, ó. Próximo. O 2π com 1. Por que eu não fiz mais valores? Você pode até pegar mais valores, mas você vai ter mais trabalho. Porque eu sei como a onda senoide se comporta. Ela é assim, ó. Ela saía do 0, eu multipliquei por 2. Então, em vez de chegar até o 1, ela chegaria até o 2. Depois eu somei 1, ela chegou até o 3. Então, é fácil de ver como a onda se comporta, ó. Ela fica assim, ó. É a mesma onda que eu fiz lá no início, só que ela se deslocou para cima. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.